Olá e boas-vindas! Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante de uma aula do presbítero Jotinha, que por sua vez foi baseada na obra Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul. Isso. E o tema central é uma jornada que ele chamou de Do Caos à Coerência. Exato. A gente vai tentar entender o que é e principalmente por que a tal da teologia sistemática ainda importa hoje, sabe? E o ponto de partida é muito bom. A aula começa com uma provocação, uma história real. Uma universidade cristã que decide trocar o nome do seu departamento de teologia. Para departamento de religião. Exato. E isso, que parece uma coisinha boba, um detalhe, na verdade abre uma discussão enorme. Certo, vamos começar por aí então. Qual é a grande diferença? Porque à primeira vista parece só uma questão de, sei lá, de nome. Pois é, mas o material argumenta que a mudança é profunda. O slide é bem direito nisso. De um lado, teologia é o estudo do caráter e da natureza de Deus. O foco é no sobrenatural, no divino. Uhum. E religião seria o estudo das práticas humanas, como a gente adora, nossos rituais, nossas instituições. O foco sai de Deus e vem pra gente. Então a pergunta muda, né? De quem é Deus para o que os seres humanos fazem em nome de Deus. Exatamente. É uma mudança de perspectiva do divino pro humano, do céu pra terra, literalmente. E para entender melhor teologia, a própria palavra já dá uma pista gigante, né? E isso eu achei fascinante. Sim, a etimologia ajuda muito. Todo mundo sabe que theos, em grego, é Deus. Mas a segunda parte, logos, essa é a poderosa. Poderosíssima. Porque logos não é só palavra, é também razão, lógica, estudo, um princípio ordenador. Então não é só falar sobre Deus. De jeito nenhum. É o estudo coerente, ordenado, racional sobre Deus. E aí a definição que a aula propõe amarra tudo isso. Teologia é o estudo coerente e ordenado das principais doutrinas da fé cristã reveladas por Deus. As palavras-chave aí são coerente e ordenado. E essas palavras nos jogam direto no centro da polêmica, que é a palavra sistemática. Ah, essa palavra. Eu confesso que ela me dava um certo arrepio. A imagem que eles usaram na aula, daquele emaranhado de linhas, sabe? Sei, o caos. Era bem o que eu sentia. Teologia sistemática soava como algo frio, que tenta encaixar Deus numa planilha. E esse desconforto é muito comum hoje. A aula até aponta duas influências filosóficas para isso. O existencialismo e o relativismo, né? Exato. O existencialismo, de forma bem simples, valoriza a experiência individual acima de tudo. Não existe uma verdade lá fora, só a minha verdade. Então, por definição, ele é antissistema. E o relativismo complementa isso dizendo que, bom, se não há verdade absoluta, então qualquer sistema que se proponha a organizar a verdade já nasce errado. Perfeito. A sua verdade é a sua, a minha. Fim de papo. Então o problema não é com um detalhe ou outro da teologia. Não. O problema é com a própria ideia de que a verdade pode ser organizada de forma lógica. É um choque de visões de mundo. Mas aí que vem a grande virada da aula, que eu achei genial. O argumento não é que ter um sistema seja o problema. O perigo real é outro. E eles ilustram com uma história da mitologia grega. A cama de Procrusto. Isso. Que história terrorizante, mas a analogia é perfeita. É muito forte, né? Procrusto era um estalajadeiro que tinha essa obsessão por padrão. Ele tinha uma cama de ferro. E o hóspede tinha que caber perfeitamente nela. Exatamente. Se a pessoa era mais alta, ele serrava o que sobrava. Geralmente as pernas ou a cabeça. Meu Deus. E se a pessoa era mais baixa... Ele a amarrava e a esticava numa máquina de tortura até ela atingir o tamanho certo. Ou seja, ninguém saía dali do jeito que entrou. E a aplicação teológica disso é direta. O perigo não é o sistema em si. O perigo é agir como Procrusto com a Bíblia. A aula aponta duas maneiras de fazer isso. A primeira é você já tem um sistema pronto na sua cabeça. Uma ideologia, uma filosofia. Isso, a sua cama. E aí você vai para a Bíblia e força o texto a caber ali. Você corta os versículos que te incomodam e estica o sentido de outros para que eles digam o que você quer ouvir. Certo, isso é um perigo claro. Mas e o oposto?
E se eu não quiser sistema nenhum? Se eu só pegar um versículo aqui, outro ali, de forma isolada, isso não seria mais seguro? Parece, né? Mas a aula chama isso de ler a Bíblia de forma atomística e diz que é o outro lado da mesma moeda perigosa. Atomística, como se fossem átomos soltos. Exato. Ele era a Bíblia como se fosse um feed de Twitter. Frases solcas sem contexto. Você pega tudo posto naquele que me fortalece e acha que serve para qualquer coisa, mas ignora completamente o contexto de Paulo, da prisão, do contentamento. Você perde a história toda. Perde a narrativa. Por isso a afirmação central da aula é tão importante. Que é? A teologia sistemática bem feita não impõe um sistema sobre a Escritura. Ela busca extrair o sistema que, por pressuposto, já existe dentro da Escritura. Ah, essa distinção é tudo. Não é forçar, é descobrir. É descobrir. Só que, para começar essa escavação, você precisa de um fundamento, de um ponto de partida sólido. E a aula fala sobre isso, né? As tais premissas inabaláveis. Exatamente. São 3 pilares. O primeiro é a crença de que Deus se revelou. Ou seja, a gente não está inventando Deus. A gente está estudando algo que Ele mesmo mostrou. E a Bíblia é o registro dessa revelação. Ok. Revelação. Qual o segundo? O segundo é que essa revelação é ordenada. Deus não é um autor de confusão. Pode ser complexo, claro, mas não é caótico. Existe uma lógica interna, E o terceiro amarra tudo. que é sua revelação é coerente. Do Gênesis ao Apocalipse, apesar de tantos autores e séculos, existe um fio condutor, uma unidade na história. Revelação, ordem e coerência. Faz todo sentido. É a fundação. Sem isso, o prédio não fica de pé. E com essa base, a aula faz uma comparação que eu achei muito, muito útil. A diferença entre a teologia e as ciências naturais. Sim, é uma distinção chave para entender um método. As ciências naturais, como a física, se baseiam em paradigmas que mudam. O exemplo da física newtoniana é perfeito. Por séculos, era verdade. Funcionava. Funcionava muito bem, mas aí veio Einstein e mostrou que aquele mapa do universo, em certas escalas, estava incompleto. Ele não rasgou o mapa, mas propôs um novo, mais abrangente, a relatividade. O paradigma mudou. E a teologia? A teologia, segundo essa linha de raciocínio, opera de um jeito diferente. O fundamento dela não é um paradigma humano que muda, mas uma fonte de dados que é considerada fixa. A Bíblia. Ou seja, a informação primária é a mesma há 2000 anos. A afirmação é essa. A matéria-prima não muda. O que muda, e muito, são as nossas ferramentas para analisar essa matéria-prima. Ah, entendi. Então a gente tem hoje arqueologia, linguística, séculos de debate, ferramentas que um teólogo do século IV não tinha. Exatamente. A tarefa não é mudar a revelação, mas aprofundar a nossa organização e compreensão dela. É um trabalho contínuo, de sistematização. Ok, então a fonte primária é a Bíblia, isso está claro, mas o teólogo não trabalha sozinho, num vácuo. A aula menciona 2 disciplinas de apoio que são cruciais. Sim, que funcionam como o braço direito e o esquerdo. A primeira é a teologia bíblica. Como funciona essa? Pense na Bíblia como uma grande série, com 66 temporadas. A teologia bíblica assiste a série na ordem, do episódio 1 ao 66, e vai anotando como um tema, por exemplo, aliança. Vai se desenvolvendo ao longo da trama. Ah, que analogia boa. Ela acompanha o desenvolvimento da história. E a outra? A teologia histórica. Teologia histórica é como ler as críticas e as análises dessa série que foram feitas ao longo dos séculos. O que os primeiros cristãos pensaram, o que os reformadores disseram sobre aquele personagem. Ela nos coloca em diálogo com o passado. Exato. Para a gente não cometer o erro de achar que somos os primeiros a pensar sobre isso. As duas são fundamentais. Certo. Bíblia no centro, teologia bíblica mostrando a trama se desenrolando e a teologia histórica mostrando como as pessoas entenderam essa trama ao longo do tempo. É um processo bem robusto. Com certeza. O que nos leva à pergunta final e talvez a mais importante. Para que tudo isso? É só um exercício intelectual, um quebra-cabeça gigante para a gente montar? De jeito nenhum.
A aula usa outra imagem ótima aqui, a de um labirinto, mas com um caminho de luz saindo do centro. O objetivo não é só ter um mapa do labirinto, é encontrar a saída. O propósito é prático. Totalmente prático e transformador. A aula cita 2 Timóteo 3, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, e a partir daí lista os objetivos. O primeiro é para corrigir o erro. Ter um sistema coerente te ajuda a identificar quando uma ideia nova, uma doutrina diferente está fora do prumo, né? Perfeito. O segundo é para instruir na justiça, ou seja, não é só sobre o que a gente acredita, mas sobre como a gente vive. O conhecimento tem que moldar o caráter. E por último, o objetivo é nos tornar perfeitos e habilitados para toda boa obra. A palavra perfeito aí não é no sentido de impecável, né? Não, é no sentido de completo, maduro, bem equipado. A teologia sistemática, então, deveria ser uma caixa de ferramentas para a gente viver a fé de forma concreta e eficaz no mundo. Então, no fim das contas, a jornada do caos à coerência não é para nos deixar mais arrogantes ou intelectuais. Pelo contrário, é para nos tornar mais maduros, mais íntegros. É um conhecimento que tem que sair da cabeça e chegar nas mãos. Resumindo tudo, então, a proposta não é ser como o Procrusto e forçar a fé numa caixa. É descobrir a coerência, o sistema orgânico que já existe na revelação e ver como todas as peças se encaixam. Exatamente. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir, talvez. Se a gente parte dessa premissa de que a revelação de Deus é de fato um sistema coerente e unificado, o que isso muda na prática? Como assim? Como essa coerência lá de cima pode trazer ordem e sentido para a nossa vida aqui embaixo, que tantas vezes parece tão caótica, tão desconexa? Como um sistema de crenças pode, de fato, sistematizar uma vida? Um ótimo pensamento para a gente levar. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima.